Graça e paz a todos. Venho novamente trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus para cada um de vocês. E os capítulos, na verdade, que eu venho trazer é Tiago 1 e 2, tá? Completo. É o capítulo de Tiago 1 e Tiago 2 completo. Ok? Nos trará um bom entendimento sobre o que é a fé, tentações, diversos ensinamentos, basicamente, né? Ele diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Em outras traduções, que estaria mais correto, seria: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra completa ou perfeita, para que sejas perfeitos e completos sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e será dado. Isso é, não fique duvidando, né? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você já pede algo para Deus duvidando, no sentido de pedir a sabedoria, por exemplo, que ele está dizendo aqui, não tem como você receber mesmo algo de Deus que se você já duvida que ele possa fazer, ok? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso é o homem de coração dividido, né? Entre o mundo e Deus. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Quer dizer que Tiago aqui tinha raiva dos ricos? Quer dizer que Tiago aqui ele era um militante da esquerda dos tempos antigos? Eu creio que não. A Bíblia ela é bem clara com relação à prosperidade financeira de uma pessoa e diz que a única coisa que é proibido pela Bíblia é a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro, ok? A avareza. Mas não é proibido o homem acumular riquezas, ok? De forma honesta. A Bíblia não proíbe o homem de acumular riqueza em seus dias de forma honesta, ok? A questão é que a gente tem que crer no seguinte: cada pessoa recebe a sua porção de Deus. Por isso nem todos são ricos, ok? Seria porque nem todos querem ser ricos? Seria por causa da propagação de que o dinheiro é um mal em si mesmo, que a própria sociedade colocou em sua cultura? Tem a ver com isso, mas também tem a ver com a vontade de Deus, de não querer que uns sejam ricos e dar riqueza a outros, ok? E a verdade é, nem todos têm coragem para começar um negócio, ok? Os homens geralmente morrem de medo de começar um negócio e não dar certo, ok? Então, tem um pouco disso também, tá? E tem a questão dos outros homens invejosos querer rebaixar você para você não abrir um negócio, porque ele não quer sua prosperidade. Tem isso também, né? Quiser prosperar, prospere, abra um negócio, coloque Deus na frente, mas não se desvie do caminho de Deus, não desvie o seu coração para amar o dinheiro, ok? É basicamente isso. Então, quando ele fala no rico, o rico deve se gloriar no seu abatimento,
É no sentido dele se humilhar diante de Deus, ok? Porque está escrito, humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará, né? Então, e o próprio Jesus disse, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso serve tanto para o rico quanto para o pobre. Ele não falou, aquele a quem a si mesmo se humilhar, menos os ricos. Ele não falou isso. Ele falou, aquele a que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por quem? Por Deus. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Isso aqueles que não consideram o Senhor, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, basicamente ele diz, bem-aventurado é o homem que sofre a tentação e suporta ela, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, isso é a vida eterna, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele não falaria, o Senhor tem prometido aos que o odeiam. Ele não fala isso, ok? Tanto que tem versículos no Velho Testamento que diz, eu amo os que me amam, me acharão os que madrugam para me buscar. Então, Deus ele é o único que pode amar aqueles que amam ele e odiar quem odeia ele. Ok? E, de fato, não existe amigo de Deus nesse mundo, ok? No sentido de, todas as pessoas faziam o que agradavam a Deus, entende? Não, todos os seres humanos são maus por si mesmos, ok? Deus não deve nada a ser humano nenhum. Se Deus quis derramar de graça com um e com outro não, paciência, ok? É a vontade de Deus. O mundo foi ele que criou. O mundo se submete às regras dele. Tudo se submete às regras dele. O animal, o ser humano, as aves, ok? Os anjos, tudo se submete a ele. Os demônios também, tudo. Tudo foi criado por ele. E se submete à vontade dele, ok? Ninguém sendo tentado diga, de Deus estou sendo tentado, como se Deus estivesse tentando alguém, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Daiane, você sabe o que eu estou fazendo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. E na tentação de Jesus ali, quando descreve que ele foi tentado em tudo segundo a nossa imagem, né? Segundo a nossa semelhança, porém sem pecado. Quer dizer que Jesus teve atração pelo pecado? Não. Jesus não tem nem sequer a atração, nem o desejo pelo pecado ele tem. Mas Satanás tentou ele em tudo. Tentou provar ele em tudo que os homens poderiam cair em pecado. E ele não sofreu essa tentação, porque justamente ele era perfeito em si mesmo. Ok? Ele era Deus. Porque se fosse um mero humano, teria caído. Depois de 2, 3, 4, 5 tentações, tinha caído. Ok? Quando levasse ao alto do monte, quantas pessoas ali já não se dobraria diante de Satanás para conseguir as riquezas do mundo? Muitas pessoas já se dobrariam ali. Ok? E na questão da fome, muitas pessoas se dobrariam com relação à fome, de transformar a pedra em pão para comer. Entende? Muitas pessoas ali no lugar de Jesus já teria feito isso. Compreende? Então, as coisas basicamente que Jesus passou ali, ele foi tentado em tudo literalmente, mas ele nunca teve a intenção de pecar e nem pensou em pecado, ok?
Mas cada um é tentado quando é atraído e engoldado pela própria concupiscência, ou seja, o próprio desejo pecaminoso que é a concupiscência. Então, você quer dizer então que Jesus ele tinha essa atração pecaminosa? Não. Daí você vai alguns ateus, né, que estudam a Bíblia vai falar: "Ah, mas ali quando ele foi batizado por João Batista, capítulos atrás falava que João ele batizava as pessoas confessando os pecados." OK? Que pecado Jesus confessaria se ele não tinha um pecado para confessar? Compreende? Ele não teria o que confessar de pecado ali. Ele foi batizado meramente para cumprir um ritual da lei, que era justo ele cumprir. OK? Ele não confessou pecado. A palavra de Deus não fala que ele confessou pecado. OK? Que ele só fez aquilo para cumprir a lei, para cumprir a justiça de Deus. Compreende? Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, ele não é o tentador é o diabo, é Satanás. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela própria concupiscência, né? Concupiscência, que seria, ou palavra difícil, viu? Concupiscência, que seria na verdade o desejo pecaminoso. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, sendo feito, gera a morte. Então, quer dizer que a concupiscência por si só, o desejo pecaminoso não é pecado? Não. Ele é pecado. Em diversos momentos, os profetas falando, tratando com o povo de Israel sobre os seus pecados naquele tempo antigo, onde Deus castigava através da Babilônia, da Síria, do Egito, de diversas coisas. Quando os profetas profetizavam ali, ele falava, inspirado por Deus, para que eles lançassem fora os maus pensamentos. E eu te pergunto, se o pensamento não é algo que o homem controla, como que ele pode lançar fora algo que ele não tem controle? Compreende? Somente um milagre, somente Deus. E basicamente tem um versículo, eu vou procurar saber mais especificamente, que diz o seguinte, que Deus é quem declara o próximo pensamento do coração do homem. OK? É Deus que declara o próximo pensamento, ou que sabe o próximo pensamento, né, que o homem terá. E ele não sabe aquele pensamento que teria probabilidade de ser, não. Ele sabe o pensamento do coração do homem que será. OK? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erres, meus irmãos amados. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, um Deus imutável. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o Evangelho, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Sabeis isto, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está falando de ser cumpridor da palavra, não somente ouvinte. Tardio para falar, no sentido de pronto para ouvir, tardio para falar,
a fim de que o homem seja tardio também em se irar. Ele está falando que o homem não se ira? Pelo contrário, o homem se ira. Mas se o Espírito Santo agir no homem através do domínio próprio, esse homem consegue ser tardio em irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muitas pessoas imaginam o seguinte: o homem que não refreia sua língua antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Isso é, refrear sua língua do que é mal, né? Claramente dizendo aqui. Agora, o que é bom, esse homem pode professar. E esse antes engana seu coração é, na verdade, o que os fariseus faziam. Eles pregavam a verdade, mas não viviam ela. Então, eles inutilizavam a própria religião que eles tinham. Era uma religião inútil para salvar eles mesmos. Quem dera os que ouvem ele, né? E fala, a religião pura e imaculada com Deus, né? O Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. O pessoal lê até aqui, ok? Porque pelo coração do homem, o homem quer ser salvo, tendo mérito em sua salvação, ok? Eles leem até aqui e esquecem do mais importante que está no final do capítulo: guardar-se da corrupção do mundo, guardar-se dos seus pecados. Compreende? Abrir mão dos pecados. Pois o que é mais importante? Abrir mão dos pecados ou visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações? O mais importante é abrir mão do pecado. É necessário lembrar o que Jesus disse para os fariseus: limpem primeiro o interior do copo para que o exterior esteja limpo. Não queira mascarar suas más obras, os seus pecados diante de Deus, fazendo boas ações. Ok? Basicamente, limpe o seu coração diante de Deus. Ok? Arrependa-se de verdade dos seus pecados. E, por consequência de arrepender-se de seus pecados, o homem naturalmente egoísta, ele vai abrindo mão de si mesmo a favor de outros. É assim que começa. Primeiramente amando a Deus acima de todas as coisas. E por amar a Deus acima de todas as coisas, o homem vai desprezar o seu pecado, ele vai negar a si mesmo. E negando a si mesmo, por consequência, ele vai amar o seu próximo. Ok? E perseverando nessas coisas, na fé, na doutrina, basicamente ele vai permanecer carregando sua cruz. Meus irmãos, não tenha fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Já é Tiago capítulo 2, versículo 1 aqui, tá? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, isso é, na congregação, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e se atentar para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé ou assenta-te debaixo do meu estrado, que seria no chão, né? Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos?
Ouve, meus amados irmãos. Por acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Prometeu aos que o odeiam? Não, aos que o amam. Ok? Só que tem pessoas que dizem que amam a Deus, falam que amam a Deus, mas no fundo não amam. Ok? Por isso que a palavra de Deus diz também com relação ao amor ao próximo, e também serve para o amor ao amor a Deus, ok? Que é o seguinte, que o amor seja sem fingimento, ok? É algo que os apóstolos ensinaram. O amor seja sem fingimento, tá? Mas vós desonraste o pobre. Por acaso não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que entre vós foi invocado? No entanto, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazes acepção de pessoas, comete pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aqui é a insuficiência basicamente do homem em se salvar, né? Errou em um ponto, por consequência você vai começar a errar em todos, ok? Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás, né? Que o ideal seria não assassinarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas assassinares, está feito o transgressor da lei. Por que não assassinarás? Porque Deus mandou o povo de Israel matar muitos povos. Então quer dizer que Deus estava incentivando eles a pecar? Não. Porque quando Deus decide executar o seu juízo, ali não há pecado. Ok? E aqueles que fazem o que Deus manda não cometem pecado. Com essa relação, entendemos que assassinar é errado, mas que defender os seus, defender a sua família, daquele homem que invade a sua casa para te matar e para matar eles, isso não é errado. Pelo contrário, a Escritura diz que devemos defender a nossa família, que o pai de família deve defender o seu filho e sua esposa com sua própria vida, assim como Cristo defendeu a igreja, né? Amou a igreja. Assim, o pai de família tem que amar o seu filho e sua esposa, se entregando por ela. Mas se fazes acepção de pessoas, comete pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto só, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerá adultério, também disse não assassinarás. Mas se tu não comete adultério, mas assassina, ou seja, tem a intenção de matar, o que é o assassino? É aquele que mata sem motivo. Ele mata porque gosta de matar, é basicamente isso. Ou porque ama o dinheiro, ou porque quer tomar algo do outro, ou porque quer silenciar o outro porque tem medo de ir para a prisão. Esse é o assassino. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que Cristo também disse, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque deles é o reino dos céus. Porque aquele que exerce misericórdia, Deus derramará de sua misericórdia sobre ele. Mas que não exerce misericórdia, isso é perdoar, assim também Deus não perdoa, né? Aqui Deus está falando que ele não perdoa quem não perdoa. E não quem comete um pecado e vai pedir perdão a outro. Quem cometeu o pecado e foi pedir perdão a outro, Deus perdoa pela sinceridade de seu coração. Mas agora, aquele que não perdoa, aquele que se recusa a perdoar, também não terá o perdão de Deus. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus.
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano? Aqui, já lembrando, tá? Que muitas pessoas usam esse texto e em seus corações elas estão achando que esse texto está falando de salvação por obras, ok? Não está falando de salvação por obras, ok? Está falando do fruto da nossa fé. O fruto da nossa fé, claro que ele é evidenciado por obras, mas essas obras por si só não salvam o homem. Essas obras aqui são obras para santificação, não obras para justificação, ok? Porque a justificação é o que salva o homem, ok? O que é justificação? É o homem crer em Jesus e ele ser salvo. Ser salvo por crer em Jesus, não ser salvo por obras, ok? Isso aqui que Tiago está falando, ele não está encaixando como se o homem que não tem obras, ele será condenado por não ter obras. A questão é, esse homem que não tem obras, não tem nem fé, ok? Porque se ele tivesse fé, ele manifestaria os seus frutos, fruto de sua fé. É basicamente isso. A verdadeira fé, ela gera frutos. Não faz do homem uma árvore estéril, ok? Que não gera frutos. Antes faz com que o homem gere fruto. O que não é da natureza do homem. O homem geralmente dá um fruto podre. Agora, o que faz uma árvore que antes dava fruto podre passar a dar bons frutos é só o milagre da salvação em Cristo. E se o irmão ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum dentre vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Por acaso Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E voltando desde o começo, a leitura da palavra, tentando entender desde o começo até o final, coisa que eu nunca fiz, eu percebi que essa parte que fala que creu Abraão em Deus, isso foi contado como justiça, é antes dele ter Isaque, ok? Antes dele ter seu filho Isaque. E Abraão estava duvidoso quanto à promessa de Deus. E quando fala que ele creu em Deus, fala que ele creu na promessa de Deus que ele daria um filho. Que Deus daria um filho a ele, através de Sara. Então, a fé de Abraão ali, que foi imputada por justiça, não é uma fé que ele teve que fazer algo. Foi uma confiança total em Deus. Ok? Essa fé fez com que isso fosse imputado como justiça. Ok? Diante de Deus. Daí depois, sim, ele obedeceu à voz de Deus, levou Isaac e ia sacrificá-lo lá. E Deus o poupou, fez conforme a fé de Abraão. Qual que era a fé de Abraão? A fé na bondade de Deus, que Deus prepararia um cordeiro para si. E desde já era a pista do que aconteceria com Cristo, né? Substituindo a raça humana daqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo.
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Repara aqui o que ele diz. Vê que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele está querendo dizer o seguinte, que a fé e as obras é uma coisa só. Ok? Quem crê, pratica obras. Mas nem todo aquele que pratica a obra crê. Eu vou explicar para você. Os fariseus, eles praticavam muitas obras para serem vistos pelos homens, como mesmo o próprio Jesus declarou, e expôs o pecado deles publicamente, ok? E falou, vocês fazem tudo para serem vistos pelos homens. Vocês adoram que os homens te chamem rabi, de mestre, né? Vocês amam as saudações nas praças. Vocês gostam que os homens te elogiem o tempo todo. Tá entendendo? É o que Jesus falava para eles. Que eles eram semelhantes a sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas dentro eram cheios de rapina e de podridão. E assim vocês mesmos. Para os homens parecem justo. Mas para Deus não passam de uma bola de iniquidade diante de Deus. É basicamente isso. Ok? Diante de Deus, estes homens não prestavam. Ok? Então, nem todo aquele que pratica a obra tem fé. Ok? Mas todo aquele que tem a fé verdadeira, esse pratica obras verdadeiras, com intenções sinceras de amor ao próximo, e não para ser salvo. Nós não praticamos obras para ser salvo. Nós praticamos obras porque amamos unicamente ao próximo, unicamente por amá-los. Ok? E por que nós os amamos? Porque Deus nos amou primeiro. Ok? E diz o seguinte. Nessa passagem que fala que Deus nos amou primeiro, está falando que nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. Ok? E o fato de amarmos Deus, por consequência, nos levará a amar o nosso próximo, porque Ele pede isso de nós. Ok? E nós amaremos o nosso próximo só porque Deus pediu? Não. Nós amaremos o nosso próximo puramente por amar o próximo. E porque isso é justo e bom diante de Deus. Ok? Eu vou lembrar aqui vocês. Talvez vocês não me conheçam dos meus canais antigos. Mas eu sempre dizia a mesma frase. O verdadeiro justo é aquele que aplica a justiça primeiramente consigo mesmo. Quando ele faz algo injusto, ele não se dá como um coitadinho. Ok? Ele basicamente clama a Deus para perdoar o seu pecado e não considera que ele não é digno de açoites. Okay? Que ele não é digno de punição. Pelo contrário, ele se declara, não da boca para fora, mas de todo o coração, como digno de condenação, digno de rejeição de Deus. Ok? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários, que seriam os espias, né? E os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta em si mesma. Vamos trocar a palavra obras pela palavra amor. A fé e o amor são uma coisa só. Não tem como separar. Quando Jesus fala, quando vier, porém, o Filho do Homem, achará a fé na terra, essa fé é uma fé que gera frutos. Ok? É uma fé que gera frutos, não é uma fé estéril, não é uma fé que tem ausência de obras, mas é uma fé que gera frutos. O que é o fruto? É aquilo que vai acompanhar. Tanto que em Apocalipse, não lembro a parte agora, mas vai dizer, se não me engano, é no capítulo 14, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte, ó.
Apocalipse 14, versículo 13, diz o seguinte: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Ou seja, as suas obras testificam a sua fé, testemunham da sua fé. E que obras são essas? A obra de que viveram e morreram por Cristo. Ok? Porque quando vemos alguém, biblicamente falando, morrendo por Cristo, nós não temos dúvida da fé da pessoa. E vamos falar a verdade aqui, é uma verdade muito pesada, ok? Mas não deixa de ser verdade. A gente pode pregar a nossa vida inteira a verdade para as pessoas. Sabe quando elas vão crer nessa verdade? De fato, quando nós morrermos por essa verdade. Aí, de fato, elas olharão e falarão: de fato, aquele homem era um homem de Deus. Aquele homem, ele viveu e morreu por Cristo. Ele teve a coragem de defender a sua fé até o fim. E vamos falar a verdade. Foi o sangue dos mártires, foi o sangue dos profetas, o sangue dos justos, o sangue dos apóstolos, que fez com que essa mensagem chegasse a nós nos dias de hoje, ok? A fim de inspirar a mesma fé em nós, ok? Cristo não prometeu que tudo seria fácil, pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o fato de Cristo vencer o mundo é o que dá poder aos seus filhos na terra para que vençam também o mundo, porque a confiança do verdadeiro cristão nunca estará em suas obras, nunca estará em si mesmo. Os seus olhos não estarão voltados para si. Os seus olhos estarão voltados para Cristo, como esperando em Cristo a sua redenção, a sua salvação. Ok? Como sendo Cristo a única esperança. Não é como se Cristo fosse uma das esperanças. Não. É como se Cristo fosse a única esperança. Ok? É como se você estivesse agarrando em uma corda e embaixo de você estivesse um lago cheio de fogo e enxofre. Ok? E você agarra nessa corda como sua única esperança. E ainda que o fogo, as labaredas de fogo cheguem no alto e queimem um pouco dessa corda e queira estourá-la, você não abandona a sua esperança. Pelo contrário, você se afirma mais a ela e se empenha mais em subir sobre essa corda para aquela parte da qual não estourará. Ok? Para que a parte que estoure caia no lago, mas que a parte que fique seja a sua esperança, o seu socorro. E essa corda é Cristo, ok? E eu posso dizer desde já que essas labaredas de fogo são as tribulações, as angústias que a gente passa aqui na Terra, ok? Elas podem tentar fazer vacilar. E a única coisa que nos liga a Deus é a fé, ok? E essa fé é o que torna essa corda firme, ok? Essa fé que Deus nos dá é o que torna a corda firme, ok? Portanto, a sua fé não pode vacilar. Caso contrário, você cairá também neste lago. Para que a sua casa não seja derrubada, né, como Cristo disse, para que seja edificada sobre a rocha, que é Cristo, um fundamento que não se abalará por coisa alguma. E ainda que a morte lhe sobrevenha, não será abalado. Pelo contrário, Deus é Deus de vivos e não de mortos, como declarou o próprio Jesus. Ok? Quando os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, vinham debater contra ele. Ele disse: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Caso contrário, ele não diria: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diria: eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já que
para eles não havia ressurreição, então quando morresse, não havia uma esperança, por assim dizer, de que aquela pessoa teria vida após a morte, compreende? E é como os próprios apóstolos dizem, né? Se não cremos em ressurreição dos mortos, de todo o coração, sem duvidar, em vão é a nossa esperança. Porque a nossa esperança está toda depositada em Cristo. E a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Se nisso ele falhou, se ele falhou em ressuscitar, coisa que não aconteceu, então nós estamos crendo em vão. Então estamos passando por tribulação em vão. Então nossos filhos morreram em vão. Os maridos daquelas mulheres naquela época morreram em vão. Aquelas mulheres naquela época morreram em vão. E aqueles que morrem por Cristo hoje em dia morreram em vão, se em verdade os mortos não ressuscitam. Então, é uma doutrina fundamental que você creia que Jesus morreu e ressuscitou, ok? Porque ele é o primogênito dentre os mortos, ok? Para dar juntamente conosco a ressurreição. Creia verdadeiramente nisso e clame a Deus por coragem, porque a coragem não é algo que vem do ser humano, como muitos filósofos dizem, que a coragem é algo que vem do ser humano. Não é. O ser humano é naturalmente covarde. E até os mais corajosos soldados um dia sentiram medo da morte. E um dia, mesmo no campo de batalha, não pararam de sentir medo da morte. Ok? E se eles quiserem... E basicamente, eles teriam essa coragem para defender outros. Mas com relação a defender a si mesmo, a sua própria vida, ele optaria por defender sua própria vida. Ok? Então, não é assim com a fé cristã. A fé cristã diz: aquele que tentar se salvar, perderá a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Levando o contexto da grande tribulação, ok? Que todos vão passar sem exceção. Eu não canso de dizer isso porque talvez você ache que você não vai passar. E eu vou dizer para você qual é a má implicação deste pensamento. A má implicação deste pensamento é: Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Isso está em João 15, né? Vamos lá em João 15 para mostrar para vocês. Acho que dos versos 16 em diante. Ok, João 15. Não. Olha o que ele disse: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Então, basicamente ele está falando que nós passaremos por tribulação. E lá em Mateus 24, vai dizer o seguinte, ó, versículo 9. Ele vai falar de todas as questões que basicamente diz respeito, né? Eu vou falar das implicações de acreditar que você será arrebatado antes. Eu só vou esclarecer aqui na palavra, tá? Do verso 3 em diante, ok? Até o 9, mais ou menos, ok? Diz o seguinte: Mateus 24, do 3 ao 9. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo?
E Jesus respondendo disse-lhes: tomem muito cuidado que ninguém vos engane. O que ele quer dizer com isso? Que a partir daqui, tudo que ele falar é a verdade. E se distorcer um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, já não acredite. Ok? Estando assentado no Monte das Oliveiras, tá? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, viria falsos cristos, falsos messias. Ok? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não se assustem, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, ele está falando que guerra e rumor de guerra é um sinal do fim, mas não é o fim. Ok? Ele diz, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Ou seja, ele está falando de doenças, de terremotos em vários lugares, está falando de reino e de nação, ou seja, épocas diferentes. Onde reinavam os reis, agora reinam os presidentes nas nações. Ok? Épocas diferentes. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Ok? Será o começo das contrações do parto, vamos dizer assim, né? Dele diz, então vos entregarão para serdes atormentados, no sentido de tribulação, né? Então vos entregarão a tribulação e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é esse perseverar até o fim será salvo? Perseverar até a morte. Está compreendendo? Porque ele está dando a certeza. Vos entregarão para serdes atribulados e mortos. E aconteceu isso naquela época com os apóstolos, ok? Uma vez que eles foram entregues para serem atribulados. E olha o que Jesus diz. E logo no verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, né, o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra até uma outra extremidade do céu. Então, basicamente, depois ele vai falar para a gente ficar vigilante contra essas coisas, né? Que é a parábola da figueira. Então, o que ele quer dizer aqui? Seremos entregues à morte, seremos atribulados, seremos mortos. O livro de Apocalipse ele não narra a história em ordem cronológica, ok? Não é a ordem cronológica. Por que eu creio que não é a ordem cronológica? Porque o próprio capítulo 12, que fala do sinal da mulher e do dragão, uma hora vai falar do nascimento do Messias, quando ele foi perseguido por Herodes. Outra hora vai falar do povo de Israel, entende? Que é o simbolismo da mulher, o povo de Israel e a igreja, né? E depois vai falar que Satanás foi lançado à terra e eles venceram por causa do sangue de Cristo, né? Então, por isso que dá a entender que não é Satanás sendo lançado na terra antes do tempo existir, né? Ou seja, Satanás foi lançado na terra e
e ele vai ser lançado na terra de novo. Não faz sentido. Ele atua nos ares, né? Nos ares, nas regiões celestiais. Nos ares ele atua, né? E ali ele vai ser jogado de fato para a terra. E fala que eles venceram por causa do sangue de Cristo e por causa do testemunho que deram, porque não amaram a sua vida até a morte, né? Derramaram seu sangue por amor a Cristo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram sua vida até a morte. Tá entendendo? Então, depois fala da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Um é o anticristo, o outro é o falso profeta. Basicamente isso. Depois vai falar das 7 taças da ira de Deus. Ok? Já que a palavra de Deus diz que é depois das tribulações daquele dia, por isso que o livro de Apocalipse relata a tribulação desses dias, que fala sobre os 7 selos e as 7 trombetas. 7 trombetas serão ouvidas por todos, tá? Não sei se estou correto nesse pensamento meu, mas é algo que eu acredito. E eu creio que a trombeta não está sendo tocada ainda porque o anticristo ainda não se levantou para reinar. As trombetas são durante o reinado do anticristo, ok? Por que eu acredito nisso? Porque fala que aqueles que têm o sinal de Deus em sua testa não serão atormentados na quinta trombeta pelos seres que sairão do abismo, ok? Então, basicamente, não tem como você falar que a quinta trombeta, por exemplo, não é durante o reinado do anticristo. Tá entendendo? Porque fala da instituição da marca da besta, no capítulo 14 completo vai falar dos versos 11 até o 18 da instituição da marca da besta e tal. Só que do capítulo 12 para trás, já está relatando o que vai acontecer no reinado do anticristo, ok? Os terremotos, as catástrofes que Deus vai trazer na Terra no reinado do anticristo, ok? E daí as 7 últimas pragas, que seriam as 7 taças da ira de Deus, aí é a consumação das pragas, né? A consumação da ira de Deus. Fala que e viu outros 7 anjos saindo do templo que estava no céu e que eles carregavam consigo as 7 últimas pragas, né? As 7 taças da ira de Deus, porque nela se consuma toda a ira de Deus. Então, e fala que os gentios, né, não poderão entrar no templo de Deus até essas 7 taças serem derramadas, né? Então, basicamente, qual que é a implicação disso na prática? Ah, eu vou ser arrebatado antes da grande tribulação, tá bom. Eu não vou passar por tribulação nessa terra, eu vou ser arrebatado. Qual que é a implicação disso na prática? A longo prazo e a curto prazo. Ah, então, se eu não vou passar pelas tribulações aqui na terra, coisa da qual Cristo prometeu que passaremos, se eu não vou passar por essas dores, o porquê que eu vou me importar, entende? Por exemplo, o anticristo vai se levantar ou vou ser arrebatado. Por que eu vou me importar, então, em, por exemplo, pregar para as outras pessoas que elas têm que morrer por amor a Cristo, viver e morrer por amor a Cristo, se eu mesmo não vou passar por isso? Que sentido faz eu pregar para os outros isso e essa palavra não servir para mim? Entende? Ah, mas você fala, mas tá. Suponhamos que eu morra antes, tá? Essa palavra serviu para mim.
porque eu tive que viver por Cristo até a minha morte. Tá. Mas e para aqueles que ficaram vivos até o arrebatamento ali, que eles creem que é antes da grande tribulação? Isso aí já, na verdade, vai gerar uma meritocracia. Por que eles creem nisso? Porque em Apocalipse fala que terá 1000 anos do governo de Cristo, e daí terá pessoas sobre a terra, e os outros mortos não ressuscitarão até Cristo mandá-los ressuscitar. Mas a própria palavra fala que é bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição? Não fala só que nós vamos ser arrebatados. As pessoas acham que é só isso. Nós vamos ser arrebatados e pronto. Não. Os mortos vão ressuscitar primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Tá vendo? Eles esquecendo esse detalhe, eles já esquecem muitas coisas. Okay? Já houve a primeira ressurreição dos santos, aqueles que vão herdar a vida eterna. Daí fala em Apocalipse 19, se você ler completamente, vai falar que Cristo vem, sentencia o anticristo e o falso profeta ao inferno, ok? Ao lago de fogo, e daí depois ele derrama o seu juízo sobre a terra. Entende? Ele fala para aquele exército que está cercando Israel no tempo do fim, com a palavra de sua boca, com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo branco, que é Cristo. Todas as pessoas morreram, mas antes disso um anjo do céu chama todas as aves do céu para comer a carne deles, ok? E reúne todas aquelas aves ali, e aquelas aves se fartam da carne deles. E ele diz que aquelas aves comerão a carne daqueles homens. E os homens que estão no céu, que deram sua vida por Cristo, eles basicamente vão estar sendo alimentados de justiça. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será saciado. É basicamente isso. Quais são as implicações? Por que eu vou morrer por Cristo? Se eu acredito numa meritocracia, que eu tenho que ser melhor que o outro para eu ser arrebatado primeiro e o outro ficar sofrendo ali. Entende? Isso não é justo. A igreja, Israel, não está separado como se fosse 2 corpos diferentes. Não existe 2 noivas de Cristo. É uma noiva de Cristo. Ok? É uma noiva. Israel e a igreja é um só. Ok? Se Israel não vai subir, nós também não vamos subir antes da grande tribulação. É basicamente isso. Então, tira essa ideia da sua cabeça que você vai subir antes, tá? Mas você está sendo muito rígido, muito duro. E quanto aos pais de família que têm seus filhos, as mães de família que têm seus filhos, você está sendo muito insensível. Tá, eu tenho meu filho, eu tenho minha esposa. O que isso muda? Eu estou falando isso baseando na minha perspectiva de pai. Ok? Na minha perspectiva de pai. E ainda na minha perspectiva de pai, o meu filho não é maior que Deus. A minha esposa não é maior que Deus. Se eles quiserem negar a Cristo, eles vão negar. Mas é aí que meu caminho e o deles vai se separar. Eu para a morte e eles decidiram preservar a vida deles. Não importa. Eu posso ter pregado a minha vida inteira para eles. Se eles quiserem aceitar a marca e viver por um tempo e depois trazer sobre si diversas destruições, aí o problema é deles. Eu preguei para eles. O meu filho, no entanto, não pode decidir por si mesmo, porque nem falar ele consegue ainda. Eles decidem por ele. Mas eu já tomei o meu caminho. Eu não vou voltar atrás. Ok? E eu digo isso pelo Espírito de quem habita em mim, que é Cristo. Eu não digo por mim mesmo, porque eu reconheço que eu em mim mesmo sou covarde. Mas eu todo dia oro a Deus pedindo para que Ele me dê coragem para viver e morrer por Ele. Não somente viver. Porque é essa graça que Deus quer dar a nós. Não somente de crermos nele, mas também de sofrermos
por amor a Ele, como está escrito na palavra de Deus, nos apóstolos, né? Nos livros de Atos em diante vai falar isso. Se você pesquisar na internet essa frase, você vai achar o versículo. E achando o versículo, você vai entender que eu não estou falando mentiras. Não somente a graça de crer, mas de suportar as tribulações por amor de Cristo. Ok? Passar pelas tribulações por amor a Cristo. Isto é carregar a cruz. Fazer-se participante do sofrimento de Cristo na terra. Ok? Graça e paz a todos. Uma ótima semana.